Arquitetura de microserviços. É bom, mas não é bala de prata. Quando falamos de segurança em sistemas modernos, é muito comum ainda pensarmos com a mentalidade dos sistemas monolíticos. Mas a verdade é que microserviços mudam completamente o jogo da segurança. Em um monólito, temos um único bloco de aplicação, geralmente protegido por um perímetro bem definido. Já em microserviços, o cenário é outro. Múltiplos serviços distribuídos se comunicando o tempo todo pela rede. E isso faz com que a superfície de ataque cresça de forma significativa. Hoje, eu quero te explicar quais são os principais riscos de segurança em microserviços, os chamados maus cheiros de segurança, e quais práticas realmente funcionam para mitigar esses problemas. Os maus cheiros de segurança em microserviços. Vamos começar falando de algo muito comum e muito perigoso. Segredos embutidos no código. Isso acontece quando senhas, tokens ou chaves de API ficam diretamente no código-fonte ou em arquivos de configuração sem proteção. O problema é simples. Quem tiver acesso ao código ou aos logs tem acesso ao sistema inteiro. A mitigação aqui é clara: gestão centralizada de segredos, com criptografia e controle de acesso adequado. Outro problema clássico é o controle de acesso insuficiente. Em microserviços, cada serviço precisa validar permissões por conta própria. Quando isso não acontece, surge o chamado Confused Deputy. Um atacante usa um serviço legítimo para acessar outro serviço para o qual ele não teria permissão direta. A solução passa por delegação de acesso bem definida, geralmente usando padrões como OAuth 2.0. Agora, um erro arquitetural bastante comum: microserviços expostos diretamente à internet. Quando cada serviço fica acessível publicamente, cada um precisa lidar com autenticação, autorização, rate limiting. Isso aumenta muito a complexidade e a chance de erro. A boa prática aqui é clara: usar um API Gateway, centralizando o ponto de entrada e escondendo a topologia interna do sistema. Outro ponto crítico é a comunicação insegura entre serviços. Muita gente ainda assume que a rede interna é confiável, mas em arquiteturas modernas, isso simplesmente não é verdade. Quando serviços trocam dados sensíveis via HTTP simples, sem criptografia, eles ficam vulneráveis a ataques de interceptação e man in the middle. Por isso, o padrão recomendado hoje é MTLS. Mutual TLS, garantindo criptografia e autenticação mútua entre os serviços. E aqui vai um alerta importante: não centralize toda a autorização apenas no gateway. Se o gateway for comprometido, todo o sistema fica exposto. Segurança forte exige defesa em profundidade. O serviço também precisa validar permissões. Riscos de infraestrutura e orquestração. Agora vamos olhar para o lado da infraestrutura. Containers inseguros são uma das principais portas de entrada para ataques. Isso inclui imagens desatualizadas, cheias de vulnerabilidades conhecidas, containers rodando como usuário root, permissões excessivas no host. Tudo isso pode permitir que um atacante escape do container e comprometa o ambiente inteiro. Outro risco pouco falado é o Service Discovery. Se o registro de serviços não for protegido, um serviço malicioso pode se passar por um serviço legítimo, desviando tráfego e dados sensíveis. Isso é spoofing em nível de arquitetura. E claro, não podemos esquecer da falta de rate limiting. Sem limitação de requisições, qualquer API, interna ou externa, fica vulnerável a ataques de negação de serviço. Em microserviços, isso é ainda pior, porque uma sobrecarga em um serviço pode derrubar vários outros em cascata. Tipos de ameaças. Mais comuns. De forma geral, as ameaças em microserviços se dividem em três grandes grupos: ataques baseados em usuário, como acesso não autorizado e falsificação de identidade. Ataques de dados, incluindo exposição e interceptação de informações sensíveis.
Ataques de infraestrutura, envolvendo containers, máquinas virtuais e orquestradores. Estratégias de mitigação que realmente funcionam. Todos os estudos e experiências práticas convergem para algumas estratégias fundamentais. Primeiro, defesa em profundidade. Nunca confie apenas no perímetro. Use MTLS, criptografia e autenticação entre serviços. Segundo, API Gateway bem configurado, para centralizar a entrada, aplicar rate limiting e reduzir a exposição. Terceiro, gestão de identidade robusta, com UAU, TH 2.0, OpenID Connect e tokens JBAT propagando identidade de forma segura. E por fim, talvez o mais importante, DevSecOps. Segurança não pode ser um passo final. Ela precisa estar no pipeline. Análise estática de código para detectar segredos embutidos, varredura de vulnerabilidades em imagens de container, validações automáticas antes do deploy.